Olá, sou Karine Meira, professora do Instituto Monte Oreb. Vou trazer para vocês aí, continuar a matéria de uranálise que vocês iniciaram já com outra professora. E aí a gente vai prosseguir sabendo como fazer a análise dessa urina. Bom, eu quero começar falando para vocês o que essa urina é, do que ela é composta, qual é o exame que a gente vai falar hoje, no caso é o EAS, principalmente o sumário de urina, que é aquele que quando vem no pedido médico é urina de segundo jato, urina o EAS, sumário de urina. Então a gente vai fazer a análise dessa urina hoje, vai trabalhar em cima desse material, desde quando ele chega no laboratório até o final, quando a gente finaliza a análise desse material. Bom, então do que essa urina é composta? Quando esse material chega para mim, o que ele é composto? Como que eu vejo? O que eu sei que tem ali? Então, a urina é de composição que varia em torno das seguintes proporções, sendo ela água, resíduos orgânicos e resíduos inorgânicos. Na maior parte, ela está ali variando de 95% a 96% de água, e resíduos inorgânicos e orgânicos variam de 1% a 3%. Então, quais são esses resíduos orgânicos e inorgânicos? Vou mostrar uma figurinha para vocês logo à frente, que identifica mais ou menos e basicamente o que tem dentro dela. Análise de urina tipo 1, que é a análise de urina, é o EAS, que é o sumário de urina, então a gente também pode chamar ela análise de urina tipo 1. A gente tem 3 etapas para fazer a análise dessa urina. Quais são essas etapas? A etapa física, a etapa química e a etapa de sedimentos, onde você vai começar avaliando cor e aspecto, são os físicos. Tá aqui também pH e densidade em vermelhinho, porque ele trata-se de uma análise física da amostra, mas hoje, devido à evolução, devido à tecnologia que nós temos, foi criado as fitas reativas e elas conseguiram se adequar à avaliação de pH e densidade dentro da nossa fitinha reativa, dentro do exame químico, né? Mas ela é conhecida como uma propriedade física da urina. Bom, além também da análise química, no qual eu consigo verificar proteínas, consigo verificar glicose, que são os açúcares, corpos cetônicos, a bilirrubina, o urobilinogênio e também sangue, entre outros. Bom, além disso, a sedimentoscopia, que nada mais é a análise microscópica desse material, do sedimento desse material, da urina, e a avaliação através de identificação de cristais, células, bactérias e artefatos também, além dos cilindros. Bom, então para isso, para a gente continuar, eu preciso mostrar para vocês aqui qual é a composição dessa urina. O que eu tenho? Eu tenho essa escadinha, Karine, nessa coloração? Não, gente. Isso aqui eu coloquei para vocês identificarem quais são as substâncias que tem nessa urina. Então, eu tenho ácido úrico, tenho bicarbonatos, tenho creatinina, tenho potássio, sódio, cloro e também tenho a ureia. São os componentes da nossa urina, além também de água, né? Na grande parte, na grande maioria, ser composta ali de água. Essa é a nossa composição da urina, então a gente consegue avaliar dentro da urina também o sódio, o potássio e alguns outros analíticos que tem dentro, formando a nossa composição de urina. Bom, para receber um material de urina, um material biológico de urina dentro de um laboratório e realizar o exame, o EAS, que é solicitado, o principal exame solicitado por um médico, seja ele na emergência, seja para um exame de rotina, a gente precisa dar preferência à primeira urina da manhã. Então, é aquela urina no qual ela ficou um tempinho acumulada ali na nossa bexiga, conseguiu ter uma concentração de substâncias necessárias para realizar a análise dessa urina. Sendo que eu não estou tendo uma diluição dessa urina, não estou tendo nenhum tipo de interferência, pois ela foi a primeira urina da manhã, sem adição de muito alimentos durante a madrugada, sem o uso abusivo de álcool, sem nenhum tipo de interferência em relação a isso. Então, essa urina ela poderá ser colhida após um intervalo mínimo de 2 horas. Vamos supor que esse meu paciente está numa emergência e o médico solicitou para esse paciente um exame de urina. Só que esse paciente acabou de ir ao banheiro e ele relatou ao médico que não estava com vontade de fazer, que ele acabou de fazer xixi e não queria mais fazer exame de urina. Porém, o médico orientou
que ele poderia fazer após esse intervalo de 2 horas. Então, eu preciso de, no mínimo, 2 horas sem uso abusivo de água, sem ingestão abusiva de água. Então, eu não posso ficar o tempo inteiro bebendo água para acelerar a minha vontade de ir ao banheiro. Essa não é a intenção. A intenção é que você acumule substâncias necessárias para estar presente ali na bexiga, de forma com qual a urina vai ficar o mais real e fidedigna possível, né? Sendo que a gente sabe que a preferência é a primeira urina da manhã. A gente precisa, além disso, utilizar recipiente estéril sempre, ou seja, o que é estéril? Do que se trata essa palavra? São recipientes no qual não existe presença de nenhum tipo de micro-organismo, né? Então, recipiente estéril. Caso as coletas sejam realizadas em casa, qual a orientação que eu dou para o meu paciente quando ele vai no laboratório? Então, realizou essa coleta em casa, sua primeira urina da manhã, o que eu faço para levar isso ao laboratório? Então, realizou a urina da manhã, a gente fala para o paciente que ele tem um prazo de 1 hora para trazer ao laboratório. Então, ele realizou essa coleta desse material e ele tem até 1 hora para chegar ao laboratório e entregar essa urina. Karine, como que eu vou transportar essa urina da minha casa para o laboratório? Não entendi, professora. Como você acha que a gente deve fazer isso? Como que um paciente deve ser orientado? Até porque a orientação faz parte principal da análise da nossa urina. Sem essas orientações, a gente não consegue ter um material adequado e talvez os nossos resultados não serão corretos. Então, qual é o prazo máximo que a gente dá de 1 hora? E a gente explica para o paciente que a intenção que ele venha é que ele traga da casa dele até o laboratório dentro de uma sacolinha com 2 pedrinhas de gelo, por exemplo. Porque se eu não falar isso para o meu paciente, a principal coisa que ele vai fazer, eu tenho certeza que vocês já fizeram, quem já tá também já fez algum exame de urina no laboratório, é que a gente tende a esconder o nosso material biológico, principalmente de urina e fezes. Porque a gente pensa que vai derramar, vai sujar, vai mostrar para alguém, enfim. Então, o que a gente faz? Eu enrolo ele num monte de papel, coloca lá na bolsa, num cantinho, todo lá escondidinho, separado da bolsa, fazendo com que ele aqueça aquela urina e exista a proliferação de bactérias e outros micro-organismos, seja fungos, enfim. E também existe o caso de pacientes que enrolam também em papéis e colocam no bolso da calça para poder não mostrar e não ter contato com esse material. Nesse caso, em contato ainda com o corpo humano é muito pior, porque ele chega a 36 graus Celsius, uma temperatura variada corporal nossa, e a gente consegue ter muito mais aceleração do crescimento bacteriano. O que significa dizer isso, professora? Significa dizer que talvez eu não tenha nenhuma infecção de urina, mas na hora que eu for fazer a leitura desse material que veio no bolso do meu paciente, tenha tanta bactéria, porque cresceu, acelerou bastante devido à temperatura corporal, que fez com que parecesse que tivesse infecção, devido à grande quantidade que tem de micro-organismo ali naquela urina. Então, é sempre bom a gente orientar de forma correta o nosso paciente. Além de que, devemos sempre perguntar se o paciente está fazendo uso de antibiótico ou antissépticos urinários. E também qualquer outra medicação. Se ele é diabético, se ele faz uso de medicamento para hipertensão, qualquer tipo de medicação também nos ajuda bastante na hora da liberação de algum laudo. Então, saber se ele está tomando algum antibiótico, antisséptico, se ele está fazendo uso de medicamentos para doenças crônicas é importantíssimo para poder realizar a nossa análise desse material. Bom, existem algumas diferenças de informações e orientações que devem ser dadas para os nossos pacientes, seja ele do sexo feminino, seja ele do sexo masculino. Então, existe uma diferença de coleta e eu queria mostrar para vocês a diferença dessas coletas. Talvez vocês não vão enxergar daí essa orientação feminina nem a orientação masculina, mas eu vou descrevê-la. Sendo que vocês devem fazer dessa mesma forma na orientação de qualquer paciente. Esse é dever obrigatório, não só do nosso recepcionista de laboratório, assim como de qualquer técnico que esteja apto para fazer e orientar, ou fazer o atendimento e orientar esse paciente, tá? Então, principalmente, como eu vou iniciar? Ensinando o paciente a lavar as mãos. Então, inicialmente, o senhor vai lavar as mãos, vai, no caso, a senhora, né, no caso, a orientação de um exame para uma mulher. Então, a gente vai pedir para ela lavar as mãos.
Afastar os grandes lábios, de forma que a senhora lave a região vaginal com água e sabão, enxague com abundância com água, tá? Fazendo com que você, no final você enxugue de frente, tanto da parte de frente para trás, com papel toalha, não do sentido contrário, de trás para frente. Sempre lembre-se de falar isso para os pacientes, porque na maioria dos casos, muitos pacientes, muitas mulheres, ainda até a idade jovem, seca de forma inadequada. Então isso atrapalha também na hora da nossa liberação, na hora da nossa análise, né? Então sempre instruir para enxugar de frente para trás. Comece a urinar no vaso, desprezando o primeiro jato, sem parar a micção da urina. Continue a urinar dentro do vasinho, do potinho de urina estéril, colocando uma quantidade no máximo ali de 8 a 10 ml de urina. No mínimo 2 dedos de urina, ou seja, no mínimo 2 ml, no máximo de 8 a 10 ml de urina. Não precisa encher, né, o coletor até a tampa, para poder você não ter dificuldade na hora de tampar, ter vazamento da urina. Despreze o restante da urina no vaso sanitário, feche o frasco e leva ao laboratório imediatamente. Da mesma forma, as orientações masculinas. Como são essas orientações? A gente vai iniciar também pedindo para o paciente lavar as mãos. A partir disso, a gente pede para o paciente expor a glande e manter o prepúcio retraído. Lavar com água e sabão. Enxaguar com água em abundância. Sempre secar enxugando com papel toalha. Comece a urinar no vaso, desprezando o primeiro jato. Continuando sem interrupção na micção de urina dentro do coletor de urina estéril, o nosso segundo jato. Descartar o resto de urina que ficou dentro do vaso sanitário. Fecha o frasco e leva ao laboratório imediatamente. Então, a sequência de coleta é semelhante, o passo a passo é semelhante, a diferença mesmo é a questão do sexo feminino e sexo masculino, que a gente precisa dar umas instruções separadas e diferentes. Mas, no geral, sempre levar o frasco o mais rápido possível para o laboratório. Bom, então iniciando os nossos exames que são analisados na urina, a urina chegou dentro do laboratório, essa urina foi recebida, foi identificada de forma adequada, a urina foi, na hora do cadastro desse paciente, a gente perguntou para esse paciente se ele fazia o uso de algum medicamento, qual era esse medicamento, anotou todas essas informações, perguntou qual era o horário dessa urina, se essa urina demorou a chegar ao laboratório. Então essas informações são suficientes e importantes na hora da nossa análise. E a partir disso, na hora que esse material chegou na mão do técnico dentro do laboratório, ele consegue, principalmente, a primeira coisa que ele vai ver dessa urina é a cor dessa urina. Ele vai avaliar a cor dela, vai saber se essa cor ela tá normal, se ela tá diferente, ela tá estranha. Será que tá bem esse paciente? Será que não? E eu consigo sim, através da cor, saber um pouquinho disso, saber se esse paciente está bem hidratado, se esse paciente está desidratado, se ele precisa beber mais água, ou se ele está com alguma coloração avermelhada. Será que está saindo sangue nessa urina? Se essa urina vier com uma coloração preta, sim, claro, eu vou ter certeza de que está acontecendo algum problema com esse paciente, tá? Então, com a cor a gente consegue chegar a ter noção do que pode nos esperar à frente. Porém, muitos locais deixam a desejar quanto à cor. Por quê? Muitos técnicos falam, coloca qualquer cor aí, não tem problema não, isso não influencia em nada, não vai ter problema. Coloca aí amarelo citrino, que é o valor, que é a cor de referência de uma urina, chama-se amarelo citrino. Então, a evidência é essa, mas a maioria das vezes essa cor não é dessa urina. E se de qualquer forma você colocar qualquer cor, quando aquele paciente que entregou uma urina vermelha ou uma urina alaranjada, ele verifica que na descrição do exame dele tá como amarelo citrino ou amarelo claro, ele vai identificar como se aquela urina não fosse dele, porque ele sabe qual foi a cor da urina que ele entregou no laboratório. Então, é sempre certo e é sempre bom fazer o correto, sempre bom fazer o certo desde o princípio. Então, a primeira coisa que você vai avaliar é o exame físico, que são as colorações. Então, vai variar muito isso de laboratório para laboratório, gente. Pode ter laboratórios que descrevem como só 4 cores,
Tem laboratório que tem variações de cores na hora de liberar laudo, então vai variar bastante. Eu trouxe para vocês aqui uma informação mais geral possível, tentando abranger uma grande quantidade de laboratórios aí que tem liberações, mas isso pode variar também dentro do que eu trouxe. Então existe amarelo pálido, que é uma urina mais diluída, uma urina tendenciada ao transparente, perto de uma urina normal. Essa urina ela é mais diluída e ela tem uma característica de diabetes, consumo excessivo de água. Como assim um diabetes ela está com uma urina transparente, Karine? Se eu olho uma urina transparente, uma urina clarinha, eu acho que está tudo bem com esse paciente. Você disse que a urina dava para entender que aquele paciente estava bem ou não estava bem. Bom, gente, isso é verdade, eu tenho uma noção do que isso pode ser. Mas é por isso que nós estamos aqui estudando, sabendo passo a passo o que significa cada cor. No caso do amarelo pálido, a urina ser bastante diluída, existem pacientes que fazem uso de medicamentos e vão diretamente ao banheiro, fazendo com que tenha alta ingestão de água e o tempo inteiro indo ao banheiro. E aí faz com que tenha a urina diluída. É o caso do diabético. O diabético, ele tem isso devido à grande quantidade de glicose dentro do sangue, ele tem vontade de beber bastante água e ir ao banheiro. E também em casos de hipertensos, que tomam medicações para a pressão arterial diminuir, e existe uma grande ingestão de água. E também grandes idas ao banheiro, aumentando aí, ou levando aí a questão da urina ser mais diluída. Bom, além disso, existe a cor amarela, que é uma urina normal. Hoje em dia, no laboratório, a gente chama de amarelo citrino. Existe aí uma variação em amarelo claro, amarelo escuro, e diversas variações, dependendo de laboratório para laboratório. O amarelo escuro, que é o mais conhecido como âmbar, a gente leva aí por um âmbar laranjado, né? Ele é uma urina também concentrada, a gente já começa a pensar numa urina concentrada, e essa urina ela tem pigmentos de bilirrubina na maioria das vezes, sempre, não. Às vezes tem uma urina bastante laranjada, e no caso âmbar, né? E ela também pode ter composições de medicamentos, não necessariamente ser presença de bilirrubina nessa urina. Existem também as urinas marrons, que são urinas derivadas também com substâncias presentes como bilirrubina, hemoglobina e meta-hemoglobina. Não sei se vocês lembram o que é hemoglobina, eu queria que vocês lembrassem, recordassem um pouquinho de hemoglobina, que é um componente dentro da hemácia. Eu acho que vocês já conseguiram aprender isso aí nas aulas de hemato. Então, quando eu tenho um rompimento da hemácia na hora da filtração glomerular, eu consigo ter essa presença de hemoglobina e transformar essa urina em urina marrom. Aí tem a urina verde. Poxa vida, urina verde, não, isso não acontece, não existe, não tem condições, não existe possibilidade. O que pode ser? Existem sim, existe possibilidade de aparecer sim uma urinazinha verde, e existe algum motivo para isso. Um dos motivos, além de medicações, é quando faz o uso de alguns medicamentos com ácido de metileno, e também algumas medicações como o Cistex, que é um medicamento, um antisséptico, que é tomado pela maioria das pessoas que começam a sentir os sintomas de infecções de urina. Ele não é um antibiótico, ele é utilizado inicialmente ali naquelas dores iniciais, na hora de fazer xixi, e aí acaba fazendo alívio dessas dores, e ele dá essa coloração verde, esverdeada na urina. Existe também a cor vermelho arroseado, que a gente chama tanto rosa ou vermelho, para quando existe a presença de hemácias também, porfirinas e algumas medicações. Então, existe a presença tanto da hemoglobina, que contém dentro da hemácia, assim como também da hemácia íntegra. Laranja, existe a presença da cor laranja, principalmente em medicações, não há nada descrito também na literatura, e também pode ser em caso de presença de bilirrubina. Isso pode levar também a uma coloração alaranjada, que a gente chama, que aí aqui ele quis adequar a cor âmbar. Então vai depender muito de cada laboratório na hora da liberação, ok, gente? E a cor preta. A cor preta da urina é uma cor causada principalmente pela melanina, que existe uma doença na qual uma liberação e produção de melanina em grande quantidade, essa melanina vai parar na urina, causando uma coloração de marrom escuro a preta, e também de ácido homogentísico. Esse ácido homogentísico, gente, é quando o paciente ele tem uma deficiência numa enzima que faz a quebra desse ácido homogentísico, e aí, no lugar de ser quebrado e ser utilizado dentro
do corpo humano, ele vai ser liberado na urina e aí ele dá essa coloração também preta, tá bom? Na urina. Bom, eu coloquei aqui o que significa a cor do seu xixi. Não deixa de ser um pouco do que eu falei no passo a passo ali para vocês, em resumo. E aí eu trouxe algumas coisas só para dizer se você está com sinal de hidratado, se não está hidratado, se existe presença de sangue na urina, quando é rosa ou vermelho. Quando ela está laranja, significa que não está bebendo muita água. Quando está verde ou azul, que é a questão de alguns medicamentos anti-inflamatórios ou antissépticos. No caso de preto, quando além da questão da melanina e do ácido, a gente também tem alguns problemas quando existe pigmento de bile na urina. E quando é transparente, sinal de que está bebendo muita água ou então aquela preocupação em relação a pacientes diabéticos, né? Bom, além disso, outra parte que a gente avalia do exame físico é o aspecto, para saber se eu tenho um aspecto límpido. O que é límpido? Que eu consigo olhar a minha urina e ver o outro lado sem problema algum. Quando ela tem um aspecto semi-turvo, que é quando eu já tenho dificuldade de verificar o que tem o outro lado da urina. E quando ele já está turvo ou leitoso, é quando eu não tenho facilidade alguma, não consigo ver através da minha urina nada do que tem do lado oposto dela. Então eu consigo avaliar aí a questão de ser límpido a turvo e vocês conseguem entender o que significa isso. Significa dizer que eu tenho esse termo utilizado para poder diferenciar se a minha urina está com presença ou ausência de algumas substâncias dentro daquela urina que acabou de ser feita. Então, existe a urina ácida, existe uma urina alcalina, assim como também eu tenho um problema de turbações com urina em repouso. No caso de urina ácida, quando ocorre essa turbação, quando a minha urina começa a ter muita turbidez, a gente pode ter um motivo, uma causa. Qual é essa causa? Na maioria das vezes são a presença de uratos amorfos, oxalatos de cálcio, ácido úrico, que são cristais presentes na urina ácida. Grandes quantidades de células, às vezes o paciente colheu de forma inadequada aquela urina e não desprezou o primeiro jato e veio uma grande quantidade de células que acabou levando a ter uma turbidez dessa urina. Quando eu tenho uma grande quantidade de hemácias também, leucócitos, isso pode acontecer, principalmente em urinas que tem bastante infecção, que eu tenho uma infecção no trato urinário. Essa urina costuma vir um pouco turva, porque ela vai estar ali presente hemácias, leucócitos, células, bactérias, e isso acaba levando também a um aumento da turbidez dessa amostra. Além disso, tem o material de contraste radiográfico. No caso de material de contraste radiográfico, é quando o paciente acabou de fazer uma ressonância utilizando contraste ou uma tomografia e utilizou contraste, e aí a gente tem, na hora que recebe essa urina, a gente tem uma turbidez leitosa. E aí acaba dificultando a nossa análise, a gente não consegue avaliar. Então a orientação que a gente passa para o paciente é que, se o paciente for fazer algum tipo de contraste, ele realizar o exame de urina antes. E se for realizar depois, realizar a coleta de urina depois de 4 horas para poder fazer a entrega desse material no laboratório. Então, existem também outros motivos na urina alcalina, que são os cristais de fosfato amorfo e carbonatos, e também quando é um problema de uma urina em repouso. Eu fiquei com muito tempo com essa urina paradinha, guardadinha, até a análise, ou então por muito tempo para realizar a análise dessa amostra, e ela teve a fermentação de amônio presente na amostra, ou então precipitação de cristais e bactérias. E aí acabou levando essa formação de um aspecto mais turvo, né? Então a gente vai conseguir ter uma noção aí do que é turvo, ligeiramente turvo e límpido. Vocês conseguem identificar, através do que eu disse para vocês? O límpido eu consigo. Estou com uma urina aqui, eu olho para ela e consigo ver o que tem aqui atrás. Então ela está límpida. Se eu estou olhando para essa urina, eu não tenho dificuldades para ver, mas eu consigo ainda enxergar algo atrás por ela, eu tenho ligeiramente turvo. Agora, se eu olho através da urina e não consigo verificar o que tem ao fundo, o que tem atrás dela, isso é turvo aleitoso, tá bom? Bom, além de exames físicos, a gente realiza também os exames químicos, que na verdade
é o que mais vai ter de aula pra gente hoje. Então, eu preciso entender cada exame químico que é realizado na urina. Isso nos ajuda bastante na hora da leitura da sedimentoscopia, assim como a cor e o aspecto. Bom, como eu disse para vocês, hoje, com a evolução que teve a tecnologia, graças a Deus, antes a gente fazia os exames químicos todos manuais, através de reações, através de substâncias, no qual reagia com a urina e a gente tinha uma noção se ali naquela urina tinha bilirrubina, se ali naquela urina tinha urobilinogênio, se ali naquela urina tinha glicose. Aí, no início dos tempos antigos, a gente tinha avaliação da presença de glicose através. A gente colocava uma urina e liberava formigas para poder verificar se existia a ida dessas formigas até a urina para saber se tinha presença de açúcares. Então, assim, eram testes bem antigos e que, graças às nossas fitas reativas, isso mudou e transformou isso num método bem mais simples e rápido. Então, as fitas reagentes, ela é um método mais simples e rápido de realizar várias análises bioquímicas simultaneamente. Então, ali na mesma fitinha reativa, eu consigo avaliar vários, ou melhor, todos os itens da bioquímica que a gente quer realizar de uma amostra de urina. São quadradinhos de papéis absorventes impregnados com substâncias químicas e presos em uma tira de plástico. Então, aqui abaixo eu consigo mostrar para vocês, isso aqui é a caixinha das nossas tiras reagentes, costuma vir ser de 50 a 100 unidades por caixinha. E aí nessa caixinha tem várias fitinhas dessas, são de 50 a 100. Essas fitinhas têm várias almofadinhas de colorações diferenciadas. E cada almofadinha dessa daqui, que a gente chama de papéis absorventes, existe uma reação, uma substância química, ao interagir com a urina e liberar cores. Ela vai gerar cores nelas mesmas, vai ter alteração dessas cores, levando a um resultado, né? Levando a presença ou a ausência das substâncias que a gente pesquisa naquela urina. Bom, as fitas reagentes não devem ser utilizadas após a data de expiração. Isso não é segredo para ninguém. Nada deve ser utilizado após data de expiração, seja fita reativa, seja qualquer tipo de reagente. Devem ser guardadas em frasco original. Esses frascos originais, eles são bem tampados, bem vedados e escuros, para poder não ter nenhuma exposição à luz, nem à umidade, fazendo com que eu não tenha problemas, nem erros na hora da leitura dessa tira reativa. Os frascos devem ser bem fechados em temperatura adequada. Qual é a temperatura adequada, Karina? A temperatura adequada é a temperatura ambiente, que varia de 23 a 25 graus Celsius. Então, ele não precisa ficar na geladeira, não precisa também que fique no calor queimando, não precisa disso. Precisa que a gente deixe ele em temperatura ambiente, tá bom? Retirar pequenas quantidades para o uso. O que eu indico e o que é o correto e oriento de acordo com cada marca, né? Só retirar a fita que você for fazer para cada urina. Vamos supor que eu vou fazer o teste químico de 5 urinas. Eu preciso de 5 fitas reativas para analisar essas urinas, correto? Porém, eu vou abrir a caixinha dele, vou pegar uma fita, vou colocar na primeira urina, tirar e fazer a análise bioquímica dela. Análise química dela, desculpa. Depois vou pegar a segunda fita, isso fechando cada vez o potinho. Fechei, abri, coloquei, fechei o potinho. Fiz a análise química. Abri o potinho novamente, tirei a fita, fiz a análise daquela urina, guardei. Depois abri novamente e assim vai. Por quê? Se eu tirar as 5 fitas ao mesmo tempo, eu vou deixar muito tempo essas fitas reativas expostas à luz. E isso pode atrapalhar na hora da leitura e na hora das reações, tá bom? Evitar usar tiras de diferentes frascos. Vamos supor que eu estou utilizando hoje uma metodologia com a fitinha da marca tal, fulana. E aí, acabou na hora da minha análise e eu tive que utilizar da marca ciclana. E aí, a partir disso, eu preciso passar um controle de qualidade para ver se a marca ciclana está funcionando corretamente, porque a minha marca fulana eu testei e está ok. Então, eu não posso ter trocas de marcas durante o nosso procedimento, durante a nossa rotina. Posso trocar de marca? Posso, mas para isso eu preciso testar para saber se aquela marca nova ela está ok, está funcionando normalmente. Eu não posso utilizar 2 marcas ao mesmo tempo para não ter problema nem interferir na hora da análise do nosso resultado. Bom,
Esses exames, essas fitinhas reativas, elas podem ser feitas leituras tanto de forma manual, a olho nu, então a gente vai fazer a análise mergulhando a fitinha reativa dentro da urina, vai cronometrar o tempo com exatidão, porque para cada analitozinho, para cada almofadinha que tem, existe um tempo específico, e aí esse tempo específico, ele precisa ser guardado, né, precisa ser aguardado. Depois disso, a gente vai comparar com a própria caixinha. Na caixinha que eu mostrei para vocês lá no início, deixa eu mostrar para vocês novamente, ela tem aqui a própria leitura. Então, a gente pode colocar a fitinha aqui do lado e a gente consegue fazer a leitura dentro da própria caixinha. Além da forma manual de leitura, a gente tem a forma semi-automatizada. Como funciona a semi-automatizada? Hoje, na maioria dos laboratórios médios, de médio porte, utilizam a leitura semi-automatizada, o qual eu preciso simplesmente de molhar a fita reativa na urina e colocar no aparelho como o Lux aqui, que eu trouxe um exemplo, para fazer a leitura dessa fita. Então, eu vou colocar essa fitinha reativa dentro, nesse espaço aqui, vou dar o play nele, ele vai esperar 60 segundos para iniciar a leitura de cada almofadinha, de cada fita reativa. A partir disso também eu tenho as formas automatizadas, que hoje em dia uma das marcas mais conhecidas é o Ulisses 2400 da Uriba. Essa máquina a gente coloca somente a urina nesse local aqui. Chegou a urina, a gente vai colocar a urina dentro do equipamento. Lá dentro do próprio equipamento, ele faz a pipetagem da urina e coloca nas fitas reativas. A partir disso, ele dá o prazo da reação, tudo no escuro, fazendo com que não tenha nenhuma exposição à luz, sendo da melhor forma possível. A partir disso, ele faz a leitura. Fazendo a leitura, ele vai colocar essa urina para centrifugar dentro do próprio equipamento e levando a leitura da sedimentoscopia. E ele já realiza também a leitura da sedimentoscopia na maioria dos equipamentos, tá? Só para vocês terem uma noção, os exames, eles precisam sim ser revisados no final, tá? Por nós, a leitura da sedimentoscopia precisa ser revisada, mas esses equipamentos já têm um grande porte, já tem uma grande instrução que eles conseguem liberar diretamente já o laudo de um paciente. Bom, então, para começar a trabalhar com essas fitas reativas, são as nossas fitas que realizam os exames químicos, eu preciso testá-las, eu preciso passar o controle de qualidade nelas, eu preciso saber se elas estão aptas para trabalhar dentro do laboratório. Assim como a gente faz análise em bioquímica, controle de qualidade em bioquímica, em hematologia, em outros setores, a gente precisa também validar a nossa fita reativa, validar o nosso equipamento. Então, a gente vai testar os frascos abertos com controles de qualidade, tanto positivo quanto negativo. Controles positivos como, Karine? São controles que reagem em todas as almofadinhas. Então, reagem em todas as almofadinhas, são controles positivos. E controles negativos são aquelas que não reagem nas fitinhas, né? Não tem nenhuma reação, fazendo com que a urina fosse normal, por exemplo. Então, existe uma frequência definida por cada laboratório, existe uma demanda para isso. Eu preciso fazer isso uma vez por mês, uma vez por dia, quantas vezes? Então, o correto é que cada laboratório que tenha uma rotina diária faça pelo menos uma vez por dia a validação através de controle de qualidade positivo e negativo, tá bom? Existem alguns controles comerciais que a gente pode comprar, no caso desses controles de qualidade, positivo e negativo, e a gente também pode fazer a realização desses controles, que eles chamam de caseiros, né? Esses controles caseiros é nada mais, nada menos de que eu pegar uma urina, mesmo que já tenha dado algumas alterações na fita reativa, ou então aquelas urinas que não causaram nenhuma alteração na fita reativa, e utilizá-las ali por no máximo 5 dias, né? Por uma semana. Então elas acabam sendo um controle caseiro, que a gente chama. Vocês podem também validar essa fita reagente através de participação em controle de qualidade externo, ou seja, existem urinas que são vindas de um controle de qualidade, é uma equipe que trabalha com isso, né? Então, tem empresas hoje em dia, hoje tem algumas empresas que trabalham com controle de qualidade externo, eles mandam amostras para o laboratório na intenção de que a gente faça a leitura dessas amostras e que eu converse igual com todos os laboratórios, ou seja, todo mundo vai dar o mesmo resultado, findando numa nota para essa análise. Então, é uma ótima forma de avaliar se o seu laboratório está adequado, se está
certinho. Registrar todos os procedimentos de controle e o número de lote das tiras. Então, a gente precisa registrar todas as vezes que a gente passa controle daquela amostra. Se eu passei de manhã, vou registrar. Se eu passei no final do turno, vou registrar. Sempre quando eu passar o controle, deve ser registrado e por qual motivo eu passei. Se foi controle diário, normal, ok. Se foi porque eu passei controle devido a algum motivo, tive que fazer alguma calibração, também deve ser relatado. Registrar a manutenção do aparelho de leitura. Nesse caso, a gente tem um aparelho de leitura, tanto o Lilux, como o outro que é, além do semi-automatizado, que é o Lilux, a gente tem também o modelo que é o automatizado. E esses modelos, eles devem ser realizados manutenções diariamente, para que não tenha nenhum erro, nem tenha nenhuma dificuldade na hora da leitura também, e nem libere resultados falsos ou errados. Então, nós vamos começar analisando as almofadinhas. Cada almofadinha tem um valor, tem um nome e tem um significado. E aí, na nossa tira reagente, a gente tem ali em torno de 9 até 14 almofadinhas, dependendo da marca. E cada marca sempre se adequa conforme a necessidade de cada laboratório. E aí, a gente vai se adequando com eles, com cada marca. No caso, a maioria deles tem todos esses que eu trouxe para vocês. E aí eu vou começar pelo pH. O pH é um dos exames químicos que está composto, é um dos exames que está composto na fita reativa, sendo visto como um exame químico, não deixando de ser um exame físico, como eu falei para vocês, tá bom? O conhecimento do pH urinário é importante também na identificação dos cristais, tanto para identificar se ele é um cristal amorfo, qual é esse cristal, se ele está num pH ácido, se ele está no pH básico, então a gente vai conseguir identificar esses cristais mais à frente através do pH. E no tratamento de problemas urinários, que exija que a urina esteja em um determinado pH. Vamos supor que o médico está fazendo um acompanhamento de um determinado paciente e ele precisa que o pH da urina desse paciente esteja entre 5,5 e 6. Se essa urina estiver além ou tiver menos, ele precisa sempre adequar de acordo com a dieta, de acordo com a forma, com o medicamento que ele está utilizando, para que esse paciente esteja sempre com a urina adequada e não tenha prejuízo aos rins. Existem alguns interferentes na hora de avaliar esses pH. Então, o crescimento bacteriano em uma amostra, ou seja, uma grande quantidade de bactéria crescendo, como no caso daquela amostra que ficou no bolso daquele paciente, lembra que eu falei para vocês? Pode tornar o pH alcalino. E às vezes ele não é. Às vezes ele pode ser um pH ácido normal, de uma urina normal, devido ao fato da ureia ser convertida em amônio. Deve-se ter o cuidado de não umedecer excessivamente a fita para que o tampão ácido da proteína não escorra na placa do pH, tornando-se esse laranja. Então, na hora que a gente molha essa fita reativa, a gente molhou, tirou e retira o excesso de urina para que ela não fique se misturando e causando reações paralelas, né? E aí acaba levando-se a resultados errados, falsos resultados. Então, no caso dos interferentes iniciais que a gente pode pensar, além dessa questão de grande quantidade de urina que pode ultrapassar as almofadinhas, é a questão da presença de muita bactéria, que pode levar o pH para se tornar alcalino, mesmo ele não sendo. Antigamente, como eu disse para vocês, ele era um exame físico, através do pHmetro, a gente fazia a leitura desse pH. Hoje ele está na fita reativa, sendo visto como um exame químico. E ele pode ser avaliado dessa forma, através de uma espera de 60 segundos após o contato com a urina, com material biológico, utilizado no papel da regulação do equilíbrio ácido-básico, detecção de possíveis distúrbios eletrolíticos sistêmicos de origem metabólica ou respiratória. Como eu disse para vocês, o médico ele fica esperando e avaliando qual é o pH daquela urina e saber o diagnóstico daquele paciente, se ele precisa melhorar alguma medicação, se ele precisa de alguma questão mais respiratória do que metabólica. Os valores de referência para pH variam em torno de 5,5 a 6,5. Valores acima disso, de 6,5, são consideradas urinas alcalinas. Valores menores que 5,5 são consideradas urinas ácidas, mais ácidas. Outro exame químico que a gente vai detalhar é o exame da densidade, que também é considerado um exame físico e entrou na fita reativa, sendo hoje visto
como exame químico. A densidade, ela é uma propriedade física, como eu disse, avalia a capacidade renal de reabsorção e concentração. Então, eu consigo entender que quanto mais densidade, quanto mais densa está a minha urina, quanto maior a minha densidade, mais concentrada vai estar aquela urina. Quanto menor densidade daquela urina, mais diluída vai estar a minha urina. Então, vamos lá, pensando nisso, eu consigo ter uma estimação indireta da gravidade específica. Valores de referência variam de 1015 a 1025, valores próximos a 1000 a gente precisa confirmar por outro método. Qual é esse outro método? É o método que sempre existiu, que é através do nosso densitômetro. Então a gente utiliza o método que é o mais conhecido, que foi o que começou mesmo, que tanto ele é uma propriedade física através desse densitômetro. Então a gente avalia colocando, a gente vai abrir esse acrílicozinho que tem bem aqui em cima. Esse acrílico abre, a gente pinga uma gotinha de urina ali e através disso a gente fecha o acrílico e visualiza com o olho aqui. Olhando dentro a gente consegue ter essa visão do que está aqui e uma variação dessa densidade, tá? Ela vai variar ali de 1000 até 1360. Então se a gente tem uma variação nisso, a gente consegue saber se é 1010, 1020, 1030, 1040, 1050 e assim vai. Acima de valores de 1000, a gente também abaixo de valores de 1000 a gente precisa avaliar no densitômetro, assim como valores acima de 1030 também.